Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao plenário Jorge Guizar neste dia 29 de setembro de 2022, quando comemoraremos em solenidade, nesta solenidade, o Dia da Bíblia. Boa tarde especial para você também, telespectador da TV Câmara Taubaté, que nos acompanha ao vivo pelo canal 4.2 digital em sinal aberto para toda a Taubaté e mediações. Para que nós possamos dar início, então, aos nossos trabalhos, vamos conhecer a mesa diretora que já está composta pelo excelentíssimo senhor vereador Moisés Luciano Pirulito, que presidirá os trabalhos desta tarde, acompanhado pelo orador oficial da Câmara nesta solenidade, o excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho, ele que é o primeiro secretário da Câmara Municipal de Taubaté, e também pelos oradores especialmente convidados, representando a comunidade espírita, o senhor Guilherme Soares Azeredo, representando a comunidade católica, o padre Luiz Gustavo Sampaio Moreira, representando a comunidade evangélica, o pastor Marco Aurélio de Souza Bento. Registramos aqui também a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Richardson da Padaria, o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Gessé Silva, vereador Elisa representa Taubaté e também vereador Alberto Barreto. Registramos aqui também a presença do assessor parlamentar Enio Faria, representando o excelentíssimo senhor vereador professor Edson. E neste momento, para então a abertura oficial dos nossos trabalhos, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Moisés Luciano Pirulito. Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo 311 de 2019, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia da Bíblia. E neste momento convidamos a todos para que possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, seguido pelo hino de Taubaté. Nessa
Pedimos que todos se acomodem. Antes de nós anunciarmos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Moisés Luciano Pirulito para a continuidade dos nossos trabalhos, gostaríamos aqui de registrar novamente a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Richardson da Padaria, Gessé Silva, Alberto Barreto, Elisa representa Taubaté, também dos próprios vereadores Moisés Luciano Pirulito, que preside esta solenidade, e também do orador oficial João Henrique Dentinho, vereador João Henrique Dentinho. E agradecer aqui a presença de todos os representantes das comunidades católica, evangélica, espírita que estão acompanhando os trabalhos, em especial também o senhor Carlos Alberto Grite de Jesus, que preside a União Social Espírita USE Intermunicipal de Taubaté. E agora sim, para a continuidade dos nossos trabalhos, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Moisés Luciano Pirulito. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho para a saudação oficial em nome do Legislativo taubateano. Boa tarde, senhor presidente, vereador Moisés Pirulito, padre Luiz Gustavo, sua bênção, qual cumprimento o pastor, cumprimento o Guilherme, que já é casinha nossa aqui, já se encontra com ele sempre aqui. Cumprimento os meus amigos vereadores, Elisa, Alberto, Gessé, Richardson, vereador Marcelo Macedo, que se faz presente aqui também, toda a assessoria e o público aqui presente, né? Da comunidade espírita, da comunidade evangélica, comunidade católica. Quero agradecer a presença do meu amigo Zé Luiz, da Renovação Carismática, em todas, né, solenidades da Bíblia, sempre se faz presente. Obrigado, Zé Luiz. Celebrar no dia 30 de setembro o Dia da Bíblia, a data foi escolhida por ser festa litúrgica de São Jerônimo, o padroeiro dos biblistas. Sua maior obra foi fazer a primeira tradução da Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Tradução esta conhecida como Vulgata, que serve para a Bíblia católica e para a protestante. A Bíblia não é um livro, mas sim uma biblioteca, a biblioteca mais importante do mundo. Uma biblioteca que para nós católicos contém 73 livros. Eu estava conversando com o pastor, nos evangélicos são 66, correto, pastor? Para nós católicos, dos quais 46 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Cada livro, enquanto redigido sobre a moção do Espírito Santo, é uma mensagem viva de Deus Pai para nós, seus filhos, muito amado. Tudo ali tem sentido para a nossa vida, no contexto histórico, social, político, religioso, em todos em que nós vivemos. Por isso, quando nos colocamos diante de um texto bíblico, tenhamos atitude de muito amor e reverência. É Deus que está nos falando. Como vicentino que sou, ou seja, pertenço à Sociedade São Vicente de Paulo, cuja vocação é a assistência social e principalmente a espiritual dos pobres, a quem chamamos de nossos mestres e senhores, a Sagrada Escritura é o nosso norte, assim como a tradição e o magistério da Santa Igreja Católica. Como pertencente ao movimento das equipes de Nossa Senhora, nós temos 5 pontos concretos de esforços para viver mensalmente: a oração conjugal, a meditação e a leitura da palavra. A oração, o terço, o retiro, o dever de sentar-se, a regra de vida. A Sagrada Escritura, ela é solicitada, a leitura da Sagrada Escritura é solicitada pelo movimento das equipes de Nossa Senhora, que seja feita diariamente e em casal, e uma meditação espiritual sobre o texto diário da nossa Sagrada Escritura. É pela meditação das palavras contidas nessa Sagrada Escritura que encontramos muitos ensinamentos para amenizarmos as dores dos nossos assistidos e também catequizá-los. É sobre a luz da Bíblia Sagrada que nós encontramos o ânimo, a graça e a luz de Deus. A Bíblia nos inspira para levarmos a palavra do Verbo encarnado para cada
pobrezinho ao qual nós visitamos. E essa Sagrada Escritura nos ajuda a orientá-los, por exemplo, na busca do sacramento. O esforço diário de colocar a palavra de Deus na vida é o fundamento sólido da obra e da salvação. Por isso o Senhor disse: todo aquele que ouve a palavra e a põe em prática será semelhante a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha firme. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, mas ela não desabou, porque estava edificada sobre a rocha. Viver a palavra é estar sempre aberto à ação do Espírito Santo e sempre atento à vontade de Deus. Quando o cerimonial da casa veio conversar comigo, para a gente escolher uma passagem, para que possamos meditar no dia de hoje, como eu falei para você, dentro das equipes de Nossa Senhora, a gente tem um momento que é o dever de sentar-se. Como que é o dever de sentar-se? Sobre a luz do Espírito Santo, a gente senta, a gente faz uma leitura da passagem bíblica, a gente faz uma oração e depois a gente conversa em casal. A gente vai passar em casal os nossos sentimentos. Primeiro aquela parte gostosa, né? Que a gente vai elogiar. A gente vai ser elogiado. Essa é a melhor parte, né? Então ela vai falar para mim tudo que eu fiz de bom naquele mês. E aí depois, a segunda parte, ela vai colocar tudo aquilo que eu fiz em que eu atingi negativamente os sentimentos dela. Que somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Mas, se a gente não começar a fazer esse dever de sentar-se com a palavra de Deus, buscando oração, colocando Deus no meio do casal, a gente dentro das equipes, quando a gente prega e a gente dá palestra, a gente fala que vira-se um dever-se de estapear-se, porque Deus não está presente, né? E se a gente aponta o negativo do que foi feito, né? A gente não gosta de ouvir o negativo, né? A gente só quer elogio. Mas quando Deus está presente, a gente reflete. E uma das passagens que a gente vira e mexe, a gente faz, relembra, é esta daqui. 1 Coríntios 3. Se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanha, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encolariza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é ilimitado, como também é ilimitado o nosso profetizar. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nos vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Atualmente, permanecem essas três: a fé, a esperança, o amor. Mas a maior delas é o amor. A gente costuma dizer, com toda vez que a gente faz essa leitura enquanto católicos, palavra do Senhor. E eu estava colocando até com Moisés, e eu abri isso aqui para vocês, eu gosto de trazer isso
dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto de pai e filho, esposo e esposa, né? Dentro do contexto familiar. O quanto é importante a gente viver o amor. E eu estava dando uma entrevista ontem numa rádio online e eu coloco assim, o quanto a gente precisa viver esse amor de Deus dentro da nossa família e aceitar as diferenças que tem dentro da família. A gente vai entrar, padres, pastores, nós vamos entrar agora, domingo, num período mais complicado, onde nós temos polarização e onde divide a família. A família não pode ser dividida por isso. A gente vai ter que respeitar aquele que quer o A e aquele que quer o B. Mas a gente tem que viver o amor. Dentro da minha casa, eu agradeço a Deus pelo presente que eu tenho. 2 filhas de igrejas, 2 casadinhas, né? Uma recém-casada, está em lua de mel, formando família e vivendo a doutrina da palavra de Deus. E eu sentei com Moisés Pirulito ali, e aí ele falou assim, nossa, uma Bíblia verde, né? E quem achou essa Bíblia verde foi a minha esposa. E eu quero encerrar a minha fala falando de amor, falando do amor da minha esposa por mim, quando ela me deu de aniversário essa Bíblia. Meu amado esposo, João Henrique Dentinho. E ela faz o desenho do dentinho. O melhor presente que uma esposa poderia dar a um esposo é a Sagrada Escritura. Porque é através dela que Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai te conduzir, te guiar e te dar sabedoria. Leia, medite-a. Aproveite o máximo dessa riqueza que só a palavra de Deus pode dar. Que o Espírito Santo sempre te ilumine. Te amo de paixão. Sua e só sua esposa, amiga, companheira, Alessandra Estrelinha. E aqui eu quero encerrar dizendo para isso. Todo o amor que a gente vive dentro de casa e a gente vive verdadeiramente está contido na palavra de Deus. E uma vez me perguntaram, por que o setembro, o mês da Bíblia, e por que o dia da Bíblia, se a gente tem que ler a palavra o dia inteiro, o ano inteiro? A gente tem que ler a palavra o ano inteiro. Não, é para nos recordarmos que somos falhos. E esse mês de setembro, ele vem dar um puxão de orelha muitas vezes quando a gente esquece. É igual o aniversário, né? A gente comemora o aniversário, vamos comemorar no dia da Bíblia esse maior presente que Deus nos deixou, que é a Sagrada Escritura, a sua prova de amor por nós. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Muito obrigado. Obrigado, excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho. Concedo a palavra agora ao orador especialmente convidado Guilherme Soares Azeredo, representando a comunidade espírita. Muito boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê sempre a sua paz. Que bom que a gente possa estar aqui reunidos em nome da Bíblia, do Evangelho do Cristo, para refletir sobre os nossos potenciais divinos e descobrir um novo tempo na nossa vida. Gamaliel, doutor da lei, amigo, professor de Paulo de Tarso, em certa feita em tom paternal, dizia ao amigo: adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. O Evangelho é essa ferramenta de lapidação que, diante das nossas aflições e das nossas dificuldades, ele é a companhia constante em nossas vidas. Talvez não para uma solução imediata, mas para um consolo que a gente precisa. A gente vai se descobrindo nisso. Como o grande escultor Rodin, que daquela pedra bruta sai o pensador, a obra-prima da estatuária. E um dia pergunta a Rodin como ele visualizou aquele homem.
Ele diz: eu só tirei as arestas, só tirei os excessos. O Evangelho faz isso com a gente. Ele só tira os excessos, diminui os espaços entre nós. Aqui estamos em pessoas de denominações religiosas, mas com a mesma bandeira cristã, porque a religião não está para separar, está para unir. E falar do dia da Bíblia no mês de setembro é relembrar que também nós temos aí uma grande campanha no mês de setembro, o Setembro Amarelo. A grande prevenção do suicídio. O Evangelho, a espiritualidade é uma ferramenta que tem auxiliado a muitas pessoas. Como o vereador Dentinho colocou a importância da família. E nas minhas andanças falando sobre prevenção ao suicídio, a gente tem percebido uma relação familiar muito superficial, onde a gente não se aproxima muito do outro. Não escreve cartas de amor da esposa para o marido. Coisas pequenininhas que fazem a diferença. Viver uma proposta do Cristo, não simplesmente Jesus como objeto de culto, mas Jesus como modelo de comportamento. O meu próximo está diante de mim, mas acima de mim. E está dentro também. Como dizia Clarice Lispector, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Os meus medos, as minhas dores, as minhas aflições. E muitas vezes a gente não tem percebido o olhar diferente do meu próximo. São vazios que começam na alma, passa por momentos de solidão profunda e muitos não conseguem suportar. Têm saído da vida pelas portas do suicídio. E muitos se perguntam, mas por quê? Ele tinha tanta coisa, construiu tanta coisa, mas talvez faltou descobrir dentro de si aquilo que o próprio Cristo já nos dizia: oh meu filho, vós sois luzes, vós sois deuses, a igreja está dentro de você. Talvez faltou alguém para segurar a mão. E muitas vezes a gente não percebe isso porque a nossa vida é corrida demais. A gente tem tantos compromissos, mas a gente não percebe o outro. Segundo o CVV, o Centro de Valorização à Vida, o Brasil é o 8º país com maior índice de suicídio. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E o mais preocupante, nos últimos anos com a pandemia, aumentou em muito o índice de suicídio em jovens de 12 a 29 anos. A gente fica se perguntando, mas 12 anos, de onde vêm seus vazios? E muitas vezes a gente não percebe. Então buscar uma espiritualidade, e como o Dentinho colocou aqui, de fazer o estudo bíblico na casa espírita, a gente chama de Evangelho no Lar, falar um pouquinho de Deus da tua forma, como você deseja, porque é nesse momento que a gente pode falar daquilo que está doendo. Porque a maioria das pessoas que estão vivendo uma experiência assim, ela tem muita dificuldade de falar das suas dores. E a gente está ali para isso. Talvez mostrar para ela um caminho novo, como dizia Gamaliel. Criar um mundo novo dentro de si, aos poucos. E nas terapêuticas que eu tenho participado, a gente vai buscando muitas terapêuticas para tentar solucionar ou amenizar esses problemas todos, porque a cada suicídio que é cometido nas vias de fato, as estatísticas nos preocupam porque houve 20 tentativas. É muita gente não encontrando consigo mesmo. E é mais preocupante, ele vai tentar de novo, se você não estiver do lado. Por isso que é importante a gente olhar para os nossos filhos. De 0 a 8 anos, onde eles estão aí absorvendo, olhando tudo ao seu redor. E a maioria das nossas dores futuras iniciou ali num trauma de infância, uma falta de um toque.
Tenho colocado que é importante a gente falar de evangelho nos nossos templos religiosos, mas a gente precisa também fazer isso dentro de casa e falar para si mesmo. Para que a gente compreenda que, como diz Drummond, vamos juntos de mãos dadas, porque a vida é esse tempo presente. Não nos afastemos muito, mas vamos juntos fazer a descoberta da beleza de cada instante. O momento de agora é o que a gente está vivendo. Olhar para o passado e rever os erros, em muitas situações traz culpa e precisa ser trabalhada, mas também viver excesso no futuro gera ansiedade demais e a gente não vê nem os filhos crescer. E quando a gente pega uma Bíblia e abre na página de rosto e vê a mensagem da esposa, o Dentinho todo emocionado aqui, lembrou daquele dia. A vida é rápida demais, mas ela pode ser efêmera, mas ela pode se eternizar num toque, num abraço, numa proposta que o Cristo vem trazer como grande guia e modelo para toda a humanidade. E se cada um de nós fizesse um pouquinho daquilo que ele pediu, a gente poderia fazer uma grande diferença na própria vida e na vida do outro. Nós somos diferentes, como o Dentinho lembrou aqui, e muitas vezes a gente cria grandes ressentimentos por causa de coisas passageiras. E acho que a grande tática da vida e do Evangelho é que a gente precisa se entender mesmo sendo diferentes. Não é usar da autoridade dentro de casa, mas da alteridade. Quando a gente tem a capacidade de respeitar o outro como ele é, como ele pensa, como ele deseja viver. Acho que a gente começa a fazer aquilo que o Cristo pretende, diminuindo simplesmente o espaço entre nós. Eu gostaria de encerrar minha fala, que talvez a gente pudesse fazer isso com coisas simples, mas que a gente viva uma experiência mais profunda com Jesus. Como o Dentinho aqui falou do poema de amor de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas eu não tivesse o amor, seria como o metal que ressoa ou o sino que retine. Ele queria dizer pra gente que se você fizer alguma coisa, mas não colocar amor naquilo que você faz, você vai só fazer. Só fica ressoando. É a gente fazer o nosso melhor, não o nosso possível. Porque muita gente faz, as pessoas falam, eu fiz o que é possível. Não, eu espero que você faça o melhor que você pode, na condição que você tem, enquanto você não tem condição para fazer ainda melhor. Costumo dizer, quando a gente vai fazer aquela cirurgia, o enfermeiro pega você para levar para a sala de cirurgia, você deita naquela maca, a rodinha vai fazendo aquele barulho no rejunte do piso, você fica meio preocupado, fala, Jesus, é hoje? Ele falou, eu quero ficar mais um pouco aqui. O médico vem, coloca a mão em você e você fala, doutor, vai dar certo? Ele fala assim para você, vou fazer o possível. Eu falei, pelo amor de Deus, doutor, eu quero que o senhor faça o seu melhor. Eu me entrego às tuas mãos, mas eu espero que Jesus dirija também elas. Isso é confiança. Fé. Como dizia Khalil Gibran, poeta libanês, fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Você não questiona mais, você só salta. Façamos o Evangelho uma ferramenta diária para a gente estar próximo de nós e do próximo e, acima de tudo, de Deus. Cora Coralina nos ensina nos seus mais belos versos, talvez como a gente pode fazer grandes obras, mesmo com coisas muito simples. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser um colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta,
silêncio que respeita, alegria que contagia ou uma lágrima que corre, ou simplesmente um amor que promove. Isso é o que dá sentido à vida. Faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Que a paz do Cristo esteja conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, senhor Guilherme Soares Azeredo. Agora concedemos a palavra ao orador especialmente convidado, Padre Luiz Gustavo Sampaio Moreira, representando a comunidade católica. Boa tarde a todos. Quero iniciar a minha reflexão saudando o vereador Moisés Dentinho, os demais vereadores aqui presentes, os irmãos também das outras comunidades, evangélica, espírita. Saúdo também o José Luiz, representando a Renovação Carismática Católica, também os seminaristas da Diocese de Taubaté aqui presentes, José Carlos e João. É uma grande alegria estarmos aqui nesta tarde, tão rica de reflexões, para aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Quero dividir a minha reflexão em alguns pontos. Primeiramente, quero falar sobre a origem deste mês, deste dia da Bíblia. Num segundo momento, refletir sobre a importância da Palavra de Deus, de modo especial, na nossa Igreja Católica. Num terceiro momento, a relação dos católicos com a Sagrada Escritura, que é sempre uma relação de distanciamento e proximidade. Depois, refletir sobre a leitura a qual nós somos chamados a realizar da Palavra de Deus. Uma leitura pessoal, social e ecológica. E por fim, a Palavra de Deus que deve ser concretizada na caridade e no compromisso socioambiental transformador. Primeiro ponto, então, a origem deste mês da Bíblia. Temos que dizer inicialmente que o mês da Bíblia começou em Belo Horizonte, no ano de 1971, por uma iniciativa da CNBB. O que é a CNBB? É a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E desde então, de 1971, a cada ano, a Igreja reflete sobre um dos livros das Sagradas Escrituras. Neste ano, nós somos chamados a refletir sobre o livro de Josué, um livro tão importante no Antigo Testamento, que narra para nós a entrada do povo de Deus na terra prometida, isto é, em Jericó. Além também desta motivação de estudar um livro da Bíblia cada ano, a igreja também celebra o mês da Bíblia justamente por aquilo que já foi apresentado pelo vereador Dentinho. Nós celebramos amanhã a festa de São Jerônimo. São Jerônimo, ele viveu em uma gruta lá na cidade de Belém, na Terra Santa, e lá, durante muitos anos, ele se dedicou intensamente em traduzir as Sagradas Escrituras das línguas originais, o hebraico e o grego, para o latim, que é a nossa língua mãe. Portanto, se hoje nós podemos ter as Sagradas Escrituras na nossa língua, em tantos idiomas, é graças ao esforço deste santo chamado Jerônimo. É claro que Jerônimo não apenas fazia um trabalho em traduzir a Bíblia, ele também era alguém apaixonado pela palavra de Deus.
Realmente, somente alguém apaixonado pela palavra de Deus como Jerônimo poderia realizar um trabalho tão profundo, tão exigente, traduzir todos os livros da Bíblia para o latim. E São Jerônimo, ele tem uma máxima onde ele diz assim: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, todas as vezes, meus irmãos, que nós colocamos de lado a palavra de Deus na nossa vida, na nossa religião, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, de certo modo, nós estamos colocando de lado, ignorando o próprio Cristo. Parafraseando São Jerônimo, nós podemos também dizer: conhecer as Escrituras é conhecer o próprio Cristo. Segundo ponto da minha reflexão, a palavra de Deus e a sua importância na vida da igreja. Nós sabemos que a doutrina da igreja, assim ensina a nossa teologia, nosso catecismo, ela está fundamentada num tripé. Ela está fundamentada na tradição, que é o ensinamento dos apóstolos, o testemunho de fé que eles nos deixaram, também no magistério, que é o ensinamento dos papas, dos bispos, e por fim, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, portanto, meus irmãos, ela ocupa um papel indispensável na fé cristã, na fé católica, na fé da igreja. A palavra é a fonte de toda a evangelização. Todo o trabalho que é realizado pelos movimentos, como as equipes de Nossa Senhora, como a Renovação Carismática, como os vicentinos, os focolares, também todo o trabalho realizado pelas pastorais da igreja, a pastoral da saúde, as pastorais sociais, a pastoral carcerária e assim por diante, é um trabalho que tem sempre como fonte a palavra de Deus. Assim como a fonte gera a água e a água, por sua vez, leva a vida, é a palavra de Deus que dá vida à igreja. A palavra de Deus lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 55, ela é comparada à chuva. Nestes dias chuvosos em nossas cidades, nós podemos ver isso de forma muito clara. A chuva, quando ela cai na terra, ela não volta, podemos assim dizer, para o céu, sem antes produzir o seu efeito na terra. A palavra de Deus, ela é sempre eficaz, ela sempre produz frutos na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja. Além disso, outra comparação que nós podemos dar à Bíblia é a espada de dois gumes, uma imagem tão cara ao apóstolo Paulo. Ele vai dizer: a palavra é como uma espada de dois gumes, isto é, ela sempre produz os seus efeitos. Uma espada de dois gumes ou uma faca é uma espada que tem o potencial de cortar pelas duas superfícies, tanto superior como inferior. Então a palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela nos corta, mas também quando ela sai, ela também nos corta. Ou seja, ela sempre produz os seus efeitos em nós e através de nós. Sem ela, esgota-se toda a possibilidade de diálogo com Deus e caímos também sem ela num vazio pastoral. Volto a São Jerônimo, ele dizia assim: como seria possível viver sem o conhecimento das Escrituras, se é por elas que se aprende a conhecer o próprio Cristo? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs presentes aqui na câmera, também aqueles que nos acompanham agora de suas casas, a palavra de Deus é vital. Terceiro ponto, o relacionamento que os católicos têm com a palavra de Deus. No passado, a palavra de Deus, ela não era de fácil acesso como hoje. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, vamos celebrar a sua festa
daqui a alguns dias, dia 1º de outubro, ela, embora grande conhecedora fosse da Bíblia, ela tinha poucas oportunidades de ter acesso à Bíblia no convento onde ela morava. Existia ali 1, 2 Bíblias. A Bíblia era um livro mais lido pelos monges, pelos estudiosos, isso de modo especial no período da Idade Média. Mas depois, com o Concílio Vaticano II, o que aconteceu? A Igreja passou a dar aos católicos um amplo acesso às Sagradas Escrituras. Isso já nós podemos ver em uma das constituições do concílio, a Dei Verbum, quando a Igreja vai dizer assim: todos os fiéis, não alguns, não apenas os religiosos, não apenas os missionários, não apenas os padres, todos os fiéis devem ter amplo acesso à Sagrada Escritura. Estas palavras da Dei Verbum, após o concílio, passou a tornar-se uma realidade concreta em nosso meio. A Bíblia foi também para as mãos dos leigos. Deixou de estar unicamente nas mãos dos padres e também passou a estar na mão do povo simples. Surgiram então em nosso meio escolas da palavra, círculos bíblicos, grupos de reflexão, de oração em torno da palavra, movimentos eclesiais e novas comunidades. Todas essas graças foram justamente frutos maduros do Concílio Vaticano II e que se deram justamente pelo amplo acesso às Sagradas Escrituras. Outro ponto que eu quero refletir é: somos chamados a uma leitura pessoal, social e ecológica da palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, a palavra de Deus que chega aos nossos corações de muitos modos, na missa, no culto, na reunião da comunidade espírita, em outros lugares, em outros contextos, esta palavra, ela deve converter os nossos corações. E corações convertidos são capazes de transformar a sociedade. Então, quando nós nos abrimos à conversão que a palavra de Deus nos propõe, aí também nós nos tornamos instrumentos de mudança na sociedade. Nós não podemos ficar com uma leitura intimista da palavra de Deus, somente aquilo que Deus tem para falar para mim, ao meu coração. É preciso dar um passo a mais. É preciso também pensar na transformação da sociedade, no cuidado com o meio ambiente, tão destruído em nossos dias. A palavra, meus irmãos, que toca o nosso coração, ela deve também iluminar toda a nossa existência, todas as áreas dela, as relações afetivas, familiares, profissionais, comunitárias, políticas, econômicas, sociais e ambientais, sem cairmos na tentação de manipularmos o texto bíblico. O que é manipular um texto bíblico? É tirá-lo do seu contexto. A palavra de Deus precisa ser lida, claro, dentro do seu contexto histórico, social, geográfico, teológico, religioso do seu tempo. Quando nós olhamos também a palavra de Deus, esta leitura pessoal e social, ela se encaixa perfeitamente. A Bíblia, ela traz este equilíbrio para nós. A Bíblia traz um equilíbrio. Na Bíblia não existe polarização, mas equilíbrio, pois nós vemos ali o compromisso pessoal e comunitário, o espiritual e o compromisso social caminhando sempre juntos. Na Bíblia não se separa a espiritualidade de compromisso social, mística de militância. São coisas que caminham juntas. Isto podemos ver, por exemplo, na história de Moisés e Josué.
Enquanto Moisés rezava na montanha, Josué, por sua vez, combatia contra os amalecitas. Podemos ver também isto, por exemplo, na vida de Marta e Maria, duas mulheres que receberam Jesus em sua casa em Betânia. Marta trabalhava, Marta representa o compromisso social. Maria, por sua vez, se colocava aos pés do Mestre. Ela representa a espiritualidade, a oração. Vemos isto também na vida de dois apóstolos, Pedro e João. Pedro, por sua vez, representa a dimensão hierárquica. Já João, por sua vez, a dimensão carismática, a dimensão do amor. Por fim, caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus deve ser concretizada então na nossa vida. Concretizada de que modo? Na caridade e no compromisso ambiental transformador. O Evangelho de São João começa dizendo para nós que o Verbo se fez carne. Outra tradução diz, a palavra se fez carne. Por quê? Por que a palavra se fez carne? Se fez carne por amor. Se não fosse o amor, a palavra de Deus seria para nós apenas discurso ou reflexão. Se não fosse o amor, a palavra seria apenas discurso ou reflexão. E nós que somos os discípulos do Mestre, devemos viver por um amor sério, por amor. Viver por amor, um sério compromisso transformador. A caridade que nós vivemos em nossas comunidades e igrejas, seja a comunidade cristã, espírita, evangélica, ela deve transbordar para a sociedade que vivemos. A caridade que vivemos deve transbordar para a sociedade. Os primeiros cristãos, eles eram vistos e as pessoas diziam acerca deles, vejam como eles se amam. Será que as pessoas que hoje vêm às nossas comunidades cristãs dizem o mesmo? Vejam como eles se amam. Podemos nos questionar, devemos, e olhar ao nosso redor. Olhar com caridade, como fez o bom samaritano. Olhar a quem? Os pobres, os excluídos, os encarcerados, os enfermos, as crianças, os idosos, os jovens e desempregados. Olhar, ver, sentir e agir com caridade. Pois, como é a palavra que hoje nós estamos meditando, a caridade é paciente, ela é bondosa. A caridade não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, também não se irrita, não guarda rancor. A caridade é a essência do compromisso sócio-transformador. Olhando para a história da igreja, nós vamos ver santos e santas que fizeram esta experiência com o amor, com a caridade, por meio da palavra. Por exemplo, um santo que nós celebramos nos últimos dias, Padre Pio, dia 23 de setembro, quando ele ouvia a palavra no momento da liturgia, ele chorava copiosas lágrimas. E certa vez perguntaram para ele, mas por que você chora tanto, Padre Pio, diante da proclamação da palavra? E aí ele disse, como posso eu não chorar ao ouvir um Deus que me fala por amor? Como posso eu não chorar ao ouvir um Deus que me fala por amor? Porém, o Padre Pio não ficava apenas numa leitura pessoal das Escrituras. Ele tinha um compromisso social transformador com as pessoas do seu tempo e construiu um dos hospitais mais belos e mais bem equipados de toda a Itália, em São Giovanni Rotondo. Olhando também para a vida de São Vicente de Paulo, cuja festa nós celebramos também aí nos últimos dias, foi alguém que fez a experiência da palavra de Deus. E a palavra fez com que ele se aproximasse dos pobres e dos enfermos do seu tempo. São Vicente dizia que alguém que deseja ser próximo de Deus precisa também se fazer próximo do seu irmão. Que o exemplo dos santos e santas, que o ensinamento da igreja e
e que a palavra de Deus nos ilumine hoje e sempre. Amém. Obrigado. Bom, concedemos a palavra agora ao orador especialmente convidado, o pastor Marco Aurélio de Souza Bento, representando a comunidade evangélica. Em nome do pastor Ronaldo, presidente do Conselho de Pastores da cidade de Taubaté, eu saúdo a todos com uma boa tarde. Vereador Moisés Pirulito, presidente dessa casa, na pessoa da qual também saúdo os demais vereadores, saúdo toda a comunidade católica aqui presente e que nos assiste, a comunidade espírita, e aqui representando a comunidade evangélica, os meus filhos espirituais, Marquinho, Fernando, Michele, Adriano, Jefferson e Maurício. Para mim é uma honra estar nessa tribuna, poder falar da Bíblia, que para o cristão seria o mesmo do que para o jurista a Constituição, para o militar o regulamento disciplinar e para o guarda de trânsito ou para o policial de trânsito o Código Nacional de Trânsito. Conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, mas não praticar a Bíblia não nos faz um cristão. E aí talvez fique a grande dúvida, porque a Bíblia dá margem para muita interpretação. A Bíblia dá margem para salvar, mas também dá margem para matar. A Bíblia dá margem para se tornar um religioso e também dá margem para se tornar um homem ou uma mulher caridoso ou caridosa. Por isso nós precisamos, e é a grande contribuição para nós cristãos, como bem falou o padre, quando foi aberto a todos nós conhecer a nossa Constituição. Martim Lutero teve grande contribuição quando ele abriu a caixa preta, que até então era dada somente aos religiosos e não aos leigos, o direito de conhecer a Bíblia. O Evangelho de João diz que no princípio a palavra era Deus. A palavra estava com Deus, a palavra se fez carne e a palavra habitou entre nós. A palavra é Jesus, é uma pessoa. A Bíblia é o próprio Deus se manifestando através das Escrituras. Quando nós damos o devido valor a essa Bíblia, nós começamos a ter uma mudança de vida. Hoje, nós cristãos, aí eu englobo todas as religiões aqui presentes, nós precisamos viver a Bíblia. Nós precisamos nos esforçar. E quando o tema que foi proposto para nós três discorrer, nessa tarde foi a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E Paulo começa a discorrer. Primeiro ele começa a falar: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor, serei como bronze. E ele começa a falar tudo aquilo que para nós seria títulos. Se você tivesse todos os dons que a Bíblia nos concede, se você tivesse amor a ponto de você tirar todos os seus bens e doar aos pobres, mas se a intenção pela qual você fizesse isso não fosse uma intenção sincera, de nada isso valeria. Paulo começa a descrever, o apóstolo Paulo, o apóstolo gentios, ele começa a nos fazer a refletir. E é isso que a nossa sociedade, é isso que as comunidades eclesiásticas precisam nesse tempo: reflexão. Nós precisamos entender que não é o que fazemos, mas é o que somos.
O que somos vai determinar aquilo que fazemos. E tem muitas, isso eu incluo a minha comunidade, e é o grande desafio da gente levar a nossa comunidade a essa maturidade de entender que antes de fazer ela tem que ser. E aí é o que é complexo. Porque Paulo vai dizer, quando aquele que é perfeito vier, nós que somos imperfeitos nos tornaremos perfeitos. E o perfeito é Cristo. Quanto mais nós tivermos de Cristo, mais perfeito nós seremos. O próprio Jesus, quando ele estava na mesa da ceia, ele pega o pão, que simboliza a palavra da vida, e ele divide o pão. Interessante que ele parte o pão e ele vai distribuindo. Para quê? Porque ninguém detém o pão. O pão ele é distribuído. E à medida que quanto mais comunhão você tem com o irmão, mais de Jesus você tem. Deus não deu exclusividade para ninguém. Todos nós temos um pedacinho do pão. Por isso que o pão ele é partido. Ele tem um significado de dizer, ó, você tem um pedacinho do pão, o meu irmão tem outro pedacinho, e à medida que vocês entrarem em comunhão, vocês têm mais do pão, você tem mais de Jesus. E se nós entendêssemos isso, nós teríamos mais união e menos desavença. Que nós possamos usar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para nos unir e não para nos separar. Que a Bíblia não seja uma disputa de conhecimento, porque Paulo vai falar isso, de nada valeria o conhecimento. Que a Bíblia venha a ser um instrumento para a gente praticar. É inadmissível um cristão, que se diz cristão, não ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. E aqui eu já queria fazer você que nos ouve, vocês que nos assistem, a refletir. Se você não leu a Bíblia, faça um propósito. Se você pegar a Bíblia para ler, você com 2 meses, 3 meses, você consegue ler a Bíblia toda. 66 capítulos, para alguns mais um pouquinho. Mas que você possa ter a Bíblia como algo fundamental na sua vida. Para encerrar, Rui Barbosa, quando estava se formando a sua biblioteca, é uma passagem que talvez todos já devam ter ouvido, ele que era considerado águia de Aia, ele que foi uma pessoa proeminente, muito importante para a nossa nação, quando ele estava escrevendo, quando ele estava construindo a sua biblioteca, certa feita ele recebe de presente um exemplar de uma Bíblia. O bibliotecário pergunta para ele, Rui Barbosa, onde a gente vai colocar a Bíblia? Ele falou, coloca em qualquer lugar. E as pessoas que ouviam começaram a censurar. Mas antes dele terminar, ele fala o seguinte, não importa aonde a Bíblia vai ficar, porque ela sempre será a Bíblia. Se ela ficar embaixo de todos os livros, ela será o alicerce de toda a sociedade. Se ela ficar em cima dos livros, ela será a coroa do conhecimento. Mas se ela ficar no meio dos livros, ela será o centro da vida do homem. Eu agradeço a oportunidade e uma boa tarde. Lembrando que a Bíblia Sagrada é um dos livros mais antigos do mundo. É um dos livros que existe mais tiragem desde a época que foi produzida até os dias de hoje. Lembrando que é o livro mais traduzido no mundo. Tem um termo religioso que diz que esse livro, chamado Bíblia Sagrada, fechado, é um livro. E ele aberto é a boca de Deus falando conosco. É um manual, é uma bússola, é um livro precioso que fala sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. São essas rápidas palavras que eu gostaria de deixar registrado aqui. E eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores aqui presentes, vereador Gessé Silva, vereador Alberto Barreto, vereadora Elisa, e também
abrir se alguém gostaria de fazer algum comentário dentro desse tema antes de eu encerrar. A palavra está aberta, tá? Obrigado, presidente, vereador Moisés Pirulito. Quero dar boa tarde a todos, a você que nos acompanha pela TV Câmara, cumprimentar todas as autoridades eclesiásticas presentes nessa importante sessão. Acredito que, como foi já falado, várias fórmulas que a Bíblia pode atuar na sociedade, e nós, como cristãos, acreditamos na essência da palavra de Deus e reconhecemos que a Bíblia nada mais é que o verbo, né? Em João 1 fala sobre o verbo. Quem é o verbo? O verbo é Jesus, é a palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É esse verbo que se fez carne, se materializou para nos dar a oportunidade de ter o acesso, né, ao Deus Todo-Poderoso, que eu quero encerrar minhas palavras citando João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o verbo que nos liga a Deus. Eu quero parabenizar pela linda sessão que teve aqui, e é importante a gente sempre ressaltar, na atual conjuntura que vivemos, o amor está esfriando. Nós, como cristãos, sabemos que por aumentar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. E está sendo uma realidade. Nós que acreditamos, temos que sempre que tiver a oportunidade de defender aquilo que a Bíblia nos ensina, que ela nos esclarece de uma forma tão esclarecedora, né? A Bíblia é esse verbo vivo que está em nosso meio, que é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado. Bom, diante dessa linda audiência pública de um tema tão importante como esse, depois de discursos maravilhosos e profundos de reflexão, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos sinceros agradecimentos aos componentes dessa mesa e às autoridades presentes, os telespectadores da TV Câmara e internautas que acompanham ao vivo esta solenidade, aos senhores vereadores presentes e a todos, enfim, muito obrigado. O Poder Legislativo taubatiano. Declaramos encerrada esta solenidade.